Minha filha alimenta. Parabéns aí o nosso Exército Brasileiro, né, e a Polícia Federal, Operação Ágata, né, com a fronteira da Bolívia, né, combatendo aí o tráfico, né, as drogas que vem pela fronteira, né. Então tá trabalhando em conjunto com a Polícia Federal para fiscalizar a fronteira, né, não passar coisas ilícitas na fronteira, né, porque brecando essas coisas que passam de lá para cá, consegue combater, reduzir o índice de criminalidade no Brasil. Então parabéns aí ao nosso Exército Brasileiro e à Polícia Federal, Operação Ágata, né, na fronteira com a Bolívia, né. Lembrando também, pessoas, que agora também a Força Armada Brasileira está ingressando agora homens e mulheres, tanto faz 50% para homens, 50% para mulheres, né? Antigamente tinha restrição para entrar na Força Armada, agora não, agora meio a meio, 50% para homens e 50% para mulheres, né? Então, o nosso exército tem que ser reforçado, né? Porque nós temos que reforçar a nossa Força Armada para poder defender a nossa soberania, a nossa nação, né? A nossa tranquilidade e nossa paz. Então o exército é o braço forte, meu amigo. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, isso já ia acontecer mesmo, né? Porque quando mexe com uma pessoa que já fez muitas maldades, né, com o Brasil, e depois o troco vem em dobro. Então o Brasil não vai para frente porque nós vivemos num país que temos pessoas totalitárias comunistas, né, socialistas. Então infelizmente o Brasil não vai muito para frente por causa dessas pessoas, né. Eles entram no governo, eles entram na política e causa um caos, um transtorno à sociedade do Brasil, né, um povo que não vale nada, né. E fora também que eles entram em Brasília, os black bloc, né, os quebrador de patrimônio público, né, os barderneiros, filhinho de papai, né, que tem cargos aí de magistrado, faz a quebradeira, faz o caos e depois joga a culpa no povo brasileiro. É um povinho que acho que eles vieram depois da Segunda Guerra Mundial, se infiltrou no Brasil e criou seu caos. Por isso que teve ditadura militar, mas não era ditadura militar, era governo constitucional, GLO, garantia da lei e da ordem, né? Então por isso que agora está aí um país que nós que não vai muito para frente, com um povo que não ama a nossa bandeira brasileira, né? Eles estão aqui, não sei porquê. O Brasil não é dele, o Brasil é do povo brasileiro, né? A riqueza, nossa nação, nosso minério de ferro, não é de outros países, é do Brasil, não tem nada do exterior aqui, né? Esse minério de ferro é tudo do povo brasileiro. O minério de ferro, né? A nossa riqueza, agronegócio, tecnologia, tudo pertence ao povo brasileiro. Não tem um grão de extrato mineral, de minério de ferro, bauxita, manganês que seja do exterior. Tudo pertence à nação brasileira, né? Então, tem alguns problemas para resolver? Tem, e muitos, né? Eu vou ter um tempo, eu vou estar em Mariana também, pregando o evangelho, fui convidado para Mariana, né? E conversar com as pessoas cingidas da barragem, né? Que eu vou conversar com todos eles, para a gente ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema que levou aí nossos irmãos, né? Nossos familiares aí, entes queridos, que foram naquela tragédia. E eu não deu para mim poder avisar a Vale porque eu não tava legal, né? Negócio de Copa do Mundo, área do governo federal, aquela bagunça tá tendo, e eu tava a cabeça muito a milhão por hora, porque separação, perda de família, então eu fiquei numa depressão braba. Mas o Espírito Santo me mostrou a destruição da barragem, né? Ele me mostrou, né, ali a destruição, mas eu não tava mais nesse mundo, já estava até vegetando, né? Eu estava desligado de tanto problemas que eu passei na capital, né? Com esse desgoverno aí, né? Que Deus me livre. Eu tenho um maior arrependimento na minha vida de não ter
olhar daquele homem que falava sempre a verdade ele falou, né? E gosto muito das falas dele. Pena que ele não foi nosso presidente. Se fosse o Brasil, seria a maior potência nacional, mundial, em tudo, né? Tudo faz, na Força Armada, na Marinha, na Aeronáutica, seria um país mais rico do mundo. Mas infelizmente nós fomos enganados aí por esse tal de Globo lixo, né? Essa Globo comunista, né? Então infelizmente agora deixa a desejar. Ele já está num lugar melhor, está com Jesus na glória, né? Nosso aí doutor Enéas Carneiro, né? Que foi aí sargento do exército, médico cardiologista, né? Um dos melhores médicos do Brasil, um homem que pensava naquela época já pensava nesse futuro do tempo. É um homem bastante inteligente, né? Doutor Enéas Carneiro, né? Então Deus o tenha lá em cima. Ele já partiu para a glória, né? Ele combatia contra o comunismo, o socialismo, partido que não valia nada, ele cortava no meio, né? Eu tenho maior admiração pelas falas dele, com ele que eu aprendi muita coisa, né? Ele sempre incentivava nós contra essa ditadura que estamos vivendo no país. Mas isso é bom que o povo acorda para a realidade e pesquisa, analisa. Hoje em dia tem internet, tem tudo, né? Avalia quem é o gestor da sua prefeitura, quem é o gestor do governo federal, quem é o gestor do governo municipal, para depois você fazer aquele sacrifício que é o nosso voto, né, na urna eletrônica. Então você fiscaliza o governo para depois você mostrar para ele que seu voto tem poder. Então não fica aí com essas larábias desse desgoverno aí, que é um homem que já rouba há muito tempo, né? Já rouba desde a época do governo militar. Eu já sei toda a história desse homem, né? História nojenta, né? Que o exército prendia porque ele queria fazer uma ditadura comunista. Hoje o Brasil está aí, uma ditadura comunista. O Correios fecha que não fecha as portas, né? Que mandaram meter a jiboia no Correios. Eu até falei com o rapaz, você vai ver que vai fazer Correio. Vou dizer pro cara, então o Correio está aí. Uma dívida bilionária, NSS, a dívida gigantesca, né? E um homem que só fala merda, né? Mas quem gosta desse povo aí é a maçonaria, né? Os Illuminati, os bambambam aí, né? É Deus do lado e o capeta do outro, né? Que Deus não fez religião não, tempo sujo não, né? Deus é Deus. Ele nunca pregava em igreja. Jesus pregava sempre no ar livre. Ele ia na igreja para dar sermão àqueles falsos profetas daquela época, ensinando o povo o verdadeiro evangelho, um povo cristão e um povo não cristão. Então era uma bagunça aquela época, há 2025 anos atrás, né? Então ele dava sermão naquelas pessoas. Então agora eu vou ler na palavra aqui. Eu também dou sermão também, gente, né? Eu dou sermão, porque eu tenho conhecimento da Bíblia, né? Eu batizei foi em 2000, aqui em Ponte Nova. Então eu não conheço a Bíblia de agora não, de muito tempo, ó, desde a época que eu batizei nas águas. Então a Bíblia para mim aqui, eu leio e releio ele de cabeça para baixo, porque eu conheço toda a escritura, mas porém respeito as escrituras sagradas, né? Eu ando na lei do Senhor, não na lei do homem da terra, né? Eu não tremo a nada, não tremo a guerra, não temo nada, né? Que somos homens forjados a aço mesmo, a aço bruto, né? Mas se porventura eu estiver aqui na terra ainda e alguém tentar invadir nosso espaço, nossa soberania, pode ter certeza que eu estou pronto para tudo. Mas o que deve para proteger meu país, que eu amo, na hora, né? Mas eu estou aqui para isso, né? Pregar o evangelho a toda criatura e nação, né? Eu sei que está acontecendo lá fora essas guerras, eu sei que está acontecendo, né? O Espírito Santo me mostrou que né? Muita coisa suja que está acontecendo em Gaza, Gaza, Palestina, FEPAL, né? Ucrânia. Eu sei que tudo está acontecendo, né? Que muita gente aqui no Brasil não sabe, mas eu sei que trabalha umas pessoas que é a favor desse caos terrorista em outros países, né? Uma pessoa que trabalha contra a sociedade do Brasil e do mundo, né? Então um povo que não tem salvação,
nem aqui na terra e nem lá em cima, né? Que na hora que chegar a ser de conta com o Pai Celestial, a cobrança vai ser cara. O cara pode ter dinheiro, pode ter navio, pode ter mansão, pode ter iate, pode ter lancha, pode ter status social, pode ser falado na mídia do Brasil e do mundo todo. Mas na hora de prestar conta com a Deus, a cobrança vai vir alta, alta mesmo, né? Vamos ler aqui agora Isaías, né? A promessa ao livramento, a vinda de Sírio. E lembra dessas coisas, ó Jacó, Israel, porquanto o meu servo, te formei o meu servo em Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço tuas transgressões como névoa, os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantais alegres vos céus, porque o Senhor fez isso. Chutai-vos a pares, mais baixa a terra de montes, retumbai o júbilo, e também vós bosques e as árvores que vos, porque o Senhor remiu Jacó, glorificou-se Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que formou desde o ventre. Sou o Senhor, faço todas as coisas, que entendo os céus, espalho a terra para mim mesmo. O que desfaçam sinais de inventores de mentiras, tá vendo? Enlouqueço adivinhos, né? Aquela época, adivinhos, pessoas que queria adivinhar as coisas, né? Pessoas endemoniadas, né? Porque quem pode tem o dom de revelação, né? É só quem tem o Espírito Santo de Deus, igual Simão tem aqui. Então, se passar disso para lá, já não é de Deus, né? Tem que ter o dom do Espírito Santo, né? O dom de revelação e o dom de cura, né? Dom de pregação, dom de cântico, né? Eu faço atrás do sábio, transtornou a ciência dele. Eu sou o que confirma a palavra do servo, cumpre conselhos dos seus mensageiros, e diz: a Jerusalém, tu serás habitados, e a cidade de Judá sereis reedificadas, levantarei todas as ruínas. Quem diz as profundezas, seca-te, e secarei os teus rios. Quem diz Ciro, o meu pastor, cumprirá todo a prazo, dizendo também Jerusalém se edificada a tempo, funda-te, né? Então vou falar de novo para vocês aqui. Diz o Senhor, né? Fez isso e chutai a parte baixa da terra. Parte baixa, quem é parte baixa? A terra, gente. É a terra que nós pisamos nela. A terra de mana, leite e mel, né? Brasil é um país muito rico, mais rico do mundo. Não é pobre, o Brasil é rico, mas rico mesmo, né? Tanto que essa mineradora aí que manda minério para fora é brasileira, não tem nada do exterior não, né? Eles ficaram anos e anos pregando peça para você, falando que a Vale é do exterior. Ela é brasileira, né? Empresa brasileira, né? Foi fundada no Brasil, então ela é brasileira. Não tem 10 centavos da Vale aqui que é do exterior, tudo é do Brasil, né? A Vale, todos que instalam aqui é do Brasil, né? Então a Vale do Rio Doce é do povo brasileiro. Ela é de Minas, ela é de Sabará, ela é de Ouro Preto, ela é de Mariana, ela é do povo brasileiro, né? A Vale não tem nada a ver com nada lá de fora, ela é daqui do Brasil, né? A Vale é daqui, né? As riquezas nossas é daqui, não tem nada do exterior aqui, né? Então as empresas, as fábricas, montadora, tudo é daqui, né? Tem dono de lá também, que tem empresas que são nacionais e multinacionais, né? Multinacional, para quem não sabe, é empresa do exterior que está aqui. Ou, por exemplo, Fiat, Volkswagen, Scania, Mercedes, DAF, Ford, BMW. Então tem empresas que é multinacionais. Mas a Vale Rio Doce, Petrobras é a empresa brasileira, né? E as maiores
extração de minério de ferro do mundo, né? A Vale do Rio Doce e a Petrobras é a maior indústria de petróleo brasileiro do Brasil. Ela não pertence a outras nações lá fora, ela pertence à nação brasileira, é do povo brasileiro, né? Então, a Vale e a Petrobras são empresas nacionais, não são multinacionais, são nacionais, né? O petróleo é do Brasil e a Vale Mineradora é do Brasil, não pertence a outra nação, não. Pertence aqui, pertence ao nosso povo, de Minas Gerais, de Juiz de Fora, de Ipatinga, daí para baixo aí, pertence ao povo brasileiro, né? Não pertence a nenhum país estrangeiro não, não tem um centavo aqui que pertence à monarquia lá fora, tudo dessa Vale é daqui, né? A Vale Minério de Ferro daqui, só exporta para fora, né? Ela exporta para fora e recebe ali o dinheiro, né? Das ações da Vale, né? Mas ela não pertence lá fora não, sempre é do Brasil. Ela precisa melhorar, precisa dar segurança nas Vale, precisa mudar os projetos de engenharia da Vale, precisa, não pode mais fazer esse martírio, né? Essa matança em massa de operadores, né, que trabalhavam na Vale. Isso não pode acontecer mais, né? Isso tem que pôr uma regra final nisso. Eu daqui a um tempo vou resolver isso também, né? Porque isso mexeu muito comigo, aquela matança de pessoas, né? Eu fiquei até hoje, coração partido com aquilo, né? E eu não pude avisar ninguém porque eu estava em depressão, né? Copa do Mundo, aquela coisa toda, trabalhando para esse bandido aí, então eu não tava legal aquela época, né? Negócio de Copa, a gente ficou com medo de chegar terrorista pro Brasil e instalar bomba aqui e fazer o caos, né? Mas depois da Copa, não foi uma bagunça mesmo, foi um trem fora de série. Fora que na Copa do Mundo teve muita gente de fora que veio pro Brasil e roubou demais no Brasil, né? Pessoas que já são ladrão dos países vieram pro Brasil e roubaram, brigaram, discutiram, né? E exército para lá e para cá treinando ali forças especiais, treinando os comandos, né? A Polícia Civil também hoje de BH, ela não é uma Polícia Civil comum, ela é uma Polícia Civil especial. Eles estiveram até aqui em Ponte Nova, aqui, né? E bateram de continência para mim, mas eu não me identifiquei ali como superior a eles, né? Mas todo ali, delegado, tudo, bateu continência para mim, mas eu não se identifiquei ser superior a eles, né? Porque eles também treinou com os comandos, né? Forças especiais. Então a Polícia Civil BH eu chamo a Draco e Core, né? Com eles o bicho pega, porque eles são treinados com o exército, Draco e Core. Já o BOP do Rio de Janeiro é treinado com os CRAMP, Comandos Anfíbios da Marinha, né? Isso, fuzileiros navais. Então a polícia hoje ela é mais específica, não é que a polícia só de uma formação. Eles têm formação com os comandos do exército, né? E forças especiais, quando teve ali em BH, ali formou a polícia para qualquer ato terrorismo, eles reagem. Então comandos, gente, forças especiais do exército é para guerra mesmo, é para entrar em qualquer país aí e botar ordem no local, né? E quem forma essas formações militares aí carrega aquilo ali, mas carrega muito sofrimento, muito transtorno, porque ele passou uma vida bastante sofrida para receber aquela caveira, né? Então parabéns aí à Polícia Civil de BH, Draco e Core, né? O BOP também de Belo também, né? Que atua ali também, a Polícia Civil Puma, né? E Deus tem muita bênção no Brasil, gente. Não é pouca não, é muita bênção mesmo. Que Deus ama essa nação. Deus está de olho nessa nação há muito tempo. Não é de agora não. Deus ama esse Brasil. Você não sabe como Deus ama esse Brasil, não.
Como Deus ama esse Brasil. Essa nação está em primeiro lugar. Essa nação brasileira está em primeiro lugar. Até conflito de guerra, o Brasil consegue resolver aquela guerra lá fora, sem ir na guerra. O país brasileiro é respeitado nacionalmente e mundialmente lá fora, né? Porque nossos FEB, Força Expedicionária Brasileira, nossos avós, tataravós, foram para a guerra, né? E não tinha armamento militar dos mais sofisticados do Brasil, não existia naquela época, mas conhecia, subia a montanha, descia a montanha, cortava a lenha, encarava a onça braba no meio do mato. Então quem foi para a guerra foi o Brasil Colônia. O que é Brasil Colônia? Pessoas que vivem de mata, já tem treinamento de mata, e quando entra no exército, para ele é fichinha, porque ele já é selvagem, é homem da selva. O homem da selva vai a qualquer lugar no meio do mato, pode passar a onça perto dele, fica perigoso puxar o rabo dele, brincar com ela ainda, né? Que ele não tem medo, já acostumou com perigo, né? Então, parabéns aí, Força Expedicionária Brasileira, né? Acho que o Brasil deveria produzir livros mostrando que foi a guerra, né? Os meninos da escola têm que aprender o que foi guerra, porque que nossos vovós, tataravós foram para a guerra, né? Lutaram numa guerra sangrenta e cruel e perversa contra Hitler, né? E o Hitler chamou, eu vi até a história do Hitler, que ele até arrependeu de ter mexido com o Brasil, né? Xingou todos os generais do gabinete dele lá, de crise interna, porque se for mexer logo com o Brasil, aquele povo atravessa bala de canhão, chuta granada como se fosse uma bola. Eles brincam com a água, né? Um povo atentado, mexer logo com o país, né? O Brasil. Então o povo da nossa história é muito contada lá em Montese, na Itália. Até hoje o Brasil é respeitado. Até as escolas de lá é melhor que a do Brasil, que nosso livro é manipulado. O livro brasileiro não fala a história verdadeira do Brasil, não. O que fomos nós, o que foi Brasil Colônia, né? O que é a matemática verdadeira, né? A matemática avançada. Então as faculdades e os livros de primeiro e segundo grau, eles falam as verdades e falam as mentiras. Então o livro é manipulado, né? Não fala a verdade, né? Tem que falar sobre a FEB, Força Expedicionária Brasileira, né? Os pracinhos que foram para a segunda, teve a primeira e segunda guerra mundial, que eles foram lutar contra Adolf Hitler, né? Aquele perverso homem lá que se achava um deus na terra, mas quando bateu de frente com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, ele tomou em pé, né? Porque exército que eu conheço de antigamente é o mesmo exército de hoje, né? Mudou algumas coisas, mudou, né? Eu sei que esse homem está querendo acabar com a Força Armada, mas não tem para ele não. Exército do Brasil, exército do povo, a polícia é do Brasil, a polícia é do povo, a marinha do Brasil, a marinha do povo, a aeronáutica do Brasil, a aeronáutica do povo. Então não pertence esse governo Lula não, ele não é dono de nada, né? Quem manda a Força Armada é general, marechal e general. Depois vai só baixando a patente, né? Ali para coronel, vai baixando para tenente coronel e vai sucessivamente baixando as patentes. Então Força Armada, Marinha, Aeronáutica não tem nada a ver com o governo, né? A Força Armada é para proteger o Brasil. Qualquer invasão interna e externa, o exército está ali para proteger, né? O exército brasileiro tem uma moral danada, porque eles treinam 180 nações amigas aqui no país, né? No SIGS Guerra na Selva, né? Batalhão de Fronteira no Amazonas, né? O treinamento, gente, é dia e noite. Não pensa que exército é igual a polícia, não, totalmente diferente. É treinamento dia e noite, né? De noite o exército está treinando. Você está dormindo na sua cama, de madrugada sai aqui de caminhão com militares, mamute, tudo armado de fuzil ali, K-47, e vai pro meio do mato fazer treinamento. No exército não é igual a polícia, não. A polícia não chega nem aos pés de exército. Exército é forças armadas, né? São federativos. E a polícia vem depois. Então o exército, a marinha, a aeronáutica manda na polícia, né? Sempre mandaram e manda, né? Quem manda é a Força Armada. Então a polícia está lá embaixo, bem lá embaixo de hierarquia, né? Tanto faz a Polícia Federal, tanto faz a Polícia Civil e tanto faz a Polícia Militar, tanto faz aí que a Guarda Municipal hoje acho que virou Polícia Municipal, né? Então tá bem lá abaixo. Então quem manda primeiramente é o Exército,
Marinha e Aeronáutica, né? Então, a Polícia Federal é força auxiliar e a Polícia Civil e Militar é força auxiliares, né? Então eu vou ler aqui, gente. Gálatas 6. As obras da carne é o fruto do Espírito. Diga, porém, que ainda o Espírito não cumprireis a concupiscências. Eu vou ler outro que já li essa, né? Eu marquei aqui, mas eu já li essa. Vou procurar aqui. Vou ler em Gênesis capítulo 1. Vou começar aqui de novo. A criação do céu e a terra e de tudo que neles contém. Né? Criação, gente, do céu e a terra. Na época, o mundo era mar Mediterrâneo. Mas o Espírito do Senhor andava sobre a terra. Né? Ele rodeava a terra. Né? Ele então rodeava a terra, então era mar. O mar não é igual ao Rio de Janeiro é hoje. O mar é tudo, né? O mar no Rio rodeava aqui em Ponte Nova, rodeava todo o hemisfério norte, sul, centro-sul do mundo inteiro, né? O mar. Depois do mar, gente, que veio ali os bichos selvagens, né? Que o dinossauro, o tiranossauro, estatossauro, aqueles bichos horrível, né? Aqueles bichão grandão. E ali eles veio, a primeira formação foi deles, né? Depois que Jesus criou-se a terra, né? Então veio eles primeiro, né? E depois deles, né? Veio primeiro arraso da terra, né? Que a chuva de meteoro veio para matar eles, né? Porém eles corriam da chuva de meteoro, né? Eles corriam porque ele era muito veloz, era muito sarcástico, era muito maligno, mal, né? Corria rápido, ele tinha maldade. Ele olhava para o céu e acelerava a mais de 200 km por hora, né? Então, quando o meteoro foi caindo várias partes do globo, aí eles foi morrendo. Aí veio a formação de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva estava no paraíso, mas comeu a fruta da maçã. Por isso que hoje em dia tem muito pecado no mundo, né? Tem muita prostituição no mundo, né? Por causa de Adão e Eva, que comeu ali o fruto do pecado, né? Eles pecaram ali e cometeu ali adultério, né? Eles tiveram a relação, os dois. E ali começou o fruto do pecado do mundo, né? E a terra sem forma vazia. Vem aqui, ó. E a terra era sem forma vazia, havia trevas, tá vendo, gente? Havia trevas, né? Trevas porque não tinha o Espírito Santo descia sobre a terra, rodeava sobre a terra. Então era trevas. E a face do abismo, o Espírito de Deus, aqui, ó. O Espírito de Deus se movia sobre a sua face das águas. Aqui, gente, confirmando. Quiser ler na sua casa, Gênesis 1. Gênesis 1, né? E disse Deus, haja luz, houve luz, ou seja, o dia virou noite, a noite virou dia, né? Que nós temos o dia e a noite, né? Haja luz, e viu Deus que era bom a luz, e fez o Deus a separação entre a luz e a treva, né? E Deus chamou a luz de dia, e a treva ele chamou de noite, tá vendo, gente? De noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas, tá vendo? Tá vendo, gente? Expansão, separação, gente, o que significa? É terra e água, né? Nós temos hoje terra e água e mata, né? Mata nativa. Então teve ali separação das águas, né? Que precisava povoar as pessoas, né? No mundo. E fez Deus a expansão, a separação entre as águas. E debaixo da expansão das águas estava a expansão. E foi assim, chamou Deus a expansão os céus.
E foi à tarde e amanhã no segundo dia, e disse: ajuntei-se as águas debaixo dos céus, num lugar que apareça a porção e perca assim. E chamou Deus a porção seca da terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E vi Deus que era bom. E disse: Deus produz a terra, e a erva verde, de semente de árvore. Tá vendo, gente? A erva verde é semente de árvore. Gente. A árvore que tem hoje no mundo, né? O Brasil é campeão em floresta nativa, né? Precisamos conservar mais a nossa Amazônia, né? Plantar mais árvore, plantar mais verde, para nós poder respirar um oxigênio melhor, né? Frutífera que foi o segundo sua espécie, cuja semente esteja sobre a terra, e assim. E a terra produzia erva, dando somente conforme a espécie de árvore frutífera, cuja semente era nela, conforme sua espécie. Vi Deus que era bom. E foi à tarde e manhã, dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, seja para sinais para os tempos determinados para o dia de anos, e sejam luminares a expansão dos céus, para alumiar a terra. Tá vendo? Dia e noite, gente. Tá vendo? Coisa maravilhosa. A Bíblia nos ensina, gente. Quem não aprende, quem não quer. Pegar a Bíblia e ler. Não é tirar pedra no pregador, não. O pregador não tá para brincar com a palavra de Deus, não. Quem é pregador de verdade não brinca, não. E fez Deus dois grandes luminares, lumiar o maior para governar o dia, lumiar o menor para governar a noite. E fez as estrelas. Tá vendo, gente? As estrelas. Tá vendo? As estrelas, gente, no céu, ela tem muito significado, a estrela, né? Ela tem poder também. Deus quiser mandar o poder para a estrela, ele manda, né? E transmite na terra, sem precisar pisar. Se você quiser pisar a terra, e pisa. Se ele não quiser, só de mandar o poder para a estrela, vem para a terra, né? Porque a estrela tem muito potencial, né? Mas está ali porque Deus colocou as estrelas para poder ajudar a noite, né? As estrelas cadentes aí, são várias. Planeta estelar, né? E Deus pôs a expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. O dia era bom. E foi à tarde, amanhã e quarta. E disse: produza águas abundantemente répteis. Tá vendo aqui, ó? Répteis, gente, ó. Produzam águas abundantemente répteis. Tá vendo? Répteis, gente. Répteis de almas. Vente, voe aves sobre a face da expansão dos céus. Tá vendo, gente? Répteis. O que é réptil, gente? Né? Se perguntar um da faculdade aí, eu sou formado, mestrado, pós-doutorado, mas não sabe merda nenhuma. Répteis é dinossauro, gente. Dinossauro. Aqueles bichos lá, brabo. Engolia a pessoa com uma maior velocidade. E corria rápido, né? Aquele passo dele. Se pegasse uma pessoa, tinha comido, né? Por isso que Deus mandou a chuva de meteoro para o planeta Terra, para acabar com aqueles bichos bravos lá, dinossauro, tiranossauro, estatossauro, né? Que as aves que voavam. Então por isso que Deus mandou a chuva de meteoro na Terra, porque ele queria a criação de seres humanos. Como é que eles iam criar seres humanos com dinossauro, né? Aqueles bichos bravos lá, tiranossauro, né? Aquele bicho que voava, tinha um bicão na frente, né? Dinossauro, que esse patão grandão corria para danar, né? Se fosse criar a criação humana com aquilo, ia ser um massacre no mundo, né? Aquele bicho ia comer todo mundo, ia matar muita gente, né? Aquele bichão grandão, né? Não respeitava ninguém, né? Um bicho da selva, um bicho selvagem, um bicho carnívoro, né? Vivia de carne, né? Então eles iam bocanhar o ser humano, não fosse bocanhar nada, né? Então por isso que teve aquelas aves que eu estou falando aqui, tá? Mostro falando na Bíblia, né? Não estou inventando, aqui não é falso profeta não, aqui fala na verdade. E disse Deus: produzia, já li, Deus criou grandes baleias. Tá vendo aqui, ó, gente, ó, grandes baleias. Agora, baleias, né? Nós temos aí a nossa baleia jubarte, né? Famosa no Brasil. Ela roda o Brasil e o mundo, né? Baleia jubarte. E criou grandes baleias, todo réptil, a alma vivente. Tá vendo aqui? Todo réptil, a alma vivente, né? Que águas abundantemente produzia, conforme as espécies.
todas as aves conforme a espécie, viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai e enchei as águas no mares, e as aves multiplicarem na terra. Tá vendo, gente? Coisa maravilhosa, Gênesis falando, a criação do mundo, né? Então, gente, houve, a Bíblia confirma e fala, houve dinossauro antes de nós ser habitáveis na terra, né? No globo terrestre, né? Houve dinossauro, tiranossauro, estratossauro, mas não sei mais que de sauro, né? Só que esse bicho era violento, né? Era bruto, né? Pegasse o ser humano, eles comia, rindo, né? Engolia com uma rapidez danada, e pegava outro ainda, que eles corriam muito rápido, só que voava, né? Mas eles brigavam entre eles, né? Que eles disputavam a comida, né? Na cadeia alimentar, eles eram predador mesmo, né? Agora eu vou ler aqui para vocês. E foi tarde, amanhã e quinto, a criação dos seres viventes, e disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a espécie, ao gado réptil, a besta fera, a terra conforme a espécie, assim foi. E fez Deus as bestas feras, e a terra conforme a espécie, ao gado conforme a espécie do réptil, a terra conforme a espécie, viu que Deus era bom. E disse Deus: façamos homens e nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil, e move a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E Deus criou o macho e a fêmea e os criou. O que é o macho e a fêmea, gente? Adão e Eva. Adão e Eva. Por que tem o pecado do mundo até hoje? O culpado é Adão e Eva, né? Ela comeu da maçã, quem era a maçã era Satanás que estava na maçã. Não coma da maçã. Vai te dar vida longa, né? Vocês podem fazer, ter uma relação e produzir muitas crianças, né? E eles comeram da maçã, né, senão? Aí por isso que veio o fruto do pecado do mundo, né? Ali já começou o fruto do pecado, o erro, né? Agora eu vou ler aqui. Fruto proibido. O fruto proibido. Deus, eu vou ler aqui o 28. Deus abençoou, Deus disse: frutificai e multiplicai, o vosso enchei a terra. Sujeitei e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o céu, sobre os animais, move a terra. Então, gente, o homem hoje em dia tem domínio sobre tudo, né? Se quiser pescar, ele pesca. Se quiser nadar, ele nada. Se quiser pilotar um navio, pilota. Se quiser pilotar um avião, ele pilota. Então, o homem, conjugue o homem, eu falo, não só o homem no sexo masculino, mas também eu falo também as mulheres, né? Então, hoje em dia, nós temos domínio sobre tudo, né? Pela misericórdia de Deus em cima. E disse Deus: que eis que tenho dado a Eva somente esta sobre a face da terra, toda ave que há fruto, que há somente para mantimento, todo animal à terra, toda ave dos céus, todo réptil à terra, e a alma vivente, toda erva dele será mantimento. E assim foi, vi Deus que tinha feito, eis que muito foi a tarde e amanhã do sexto, né? E o último a obra tinha feito, cansou-se o sétimo a sua obra, e tinha feito, abençoou Deus o sétimo, santificou e descansou toda a sua obra, Deus criará e fizera. Então Deus que a formação do mundo, gente, foi primeiramente foi os bichos, né? Deus ali fez separação da água e criou ali as árvores, né? Agora eu vou ler aqui na formação do Jardim do Éden, né? Eu vou ler aqui, depois que eu ler aqui, eu vou passar para o irmão Simão, né? Que já está passando a hora dele. A formação do Jardim do Éden, estação a origem dos céus e da terra, foram criados no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a palavra do campo, e ainda não estava a terra. Toda a erva do campo não havia brotado, porque ainda o Senhor Deus tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia a terra, regava toda a face da terra. O que é vapor, gente?
É tipo você já amanheceu, levantou de manhã, já viu aquele vapor saindo da mata? Aquele vapor ali, né? Vaporização. Um vapor, porém, subia a terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem. E o pó da terra soprou seus narizes, e o fôlego da vida, o homem feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden e a banda do Oriente. E pôs ali o homem e tinha formado o Senhor Deus. E fez brotar a terra, toda árvore agradável à vista boa para a comida, a ave, a vida no meio do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal, tá vendo, gente? A árvore da ciência, do bem e do mal, né? Tinha maçã ali, mas não era para comer a maçã, né? Deus deixou ali Adão e Eva poder, né, Simão? Cuidar das obras dele, mas Satanás apareceu em forma de cobra e mandou eles comer a maçã. Com a maçã, vocês vão ter uma relação, né, de homem e mulher e vão ter vida longa na terra, não era para comer, né? Saía ali o Éden e regava o jardim, de vida tomavam em 4 braços, o nome de Pison. Estes rodeiam a terra, havia lá a ouro, e outro dessa terra ali, o Bubdelha, a pedra sardônica, o nome segundo Gion. Este aqui rodeia a terra é Cush. E o nome do terceiro, Iderkel, que este vai para a banda do Oriente, da Síria, 4 rios Eufrates. E tornou o Senhor Deus homem, pôs o jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus um homem, dizendo: toda ave do jardim comerás livremente, mas das aves da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que deles comeres, certamente morrerás. Tá vendo, gente? Eles comeram ali, mas morreu, né, senhor? Morreu. Porque pecou, né? Eles comeram, não era para comer ali. É aquela árvore ali que era. Eles perdeu a vida eterna que fala, né? Ele ainda perdeu a vida eterna, comeu. Eles eram eternos, era eterno. Eles eram eternos, né? Talvez se você não tivesse fazido aquela maluquice, talvez nós poderíamos ter viver mais, né, Simão? É porque nós era até na terra nós era eterno. Olha só que privilégio que nós ia ter. Eterno na terra. Viver até mais, né? O homem vive aí 100, Nunca nós ia morrer, nunca. 100, 120 anos no máximo, né? Mas se não fosse esse pecado aí de Adão e Eva, nós viveria até mais hoje. Nós tinha longavidade na vida, né? Mas fica 100 anos, 90, 100 anos, a pessoa descansa, né? Então, se não fosse pecado de Adão e Eva, nós viveria até muito mais, né? Porém, outros apóstolos viveram até mais, né, Simão? Viveu. Os apóstolos viveram mais, coisa de quê? Eles eram santificados na fé. Ele está sempre com Jesus, na luta, na tribulação, na perseguição, na opressão, no que seja. Os apóstolos viveram muito, né, para pregar o A evangelho. eternidade existe, mas é só quem está na santidade que recebe isso. Agora Simão falou aqui, a eternidade existe, mas para quem está na santidade, né? Todos nós vamos partir dessa terra, vamos. Mas para o céu não é todos que vai, não, né? Só aqueles lavados e remidos no Espírito Santo de Deus que subirás aos céus, né? Prestará contas a Deus e vão morar lá em cima com o Pai eterno, o Criador do céu e a terra, né? Que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, gente, busca a palavra do Senhor, examine a Escritura, né? Paga preço, jejum, oração, santificação, né? Vai ganhar almas para Deus e fora, né? Tem muitas almas perdidas aí, nas drogas, na bebida, na prostituição, na carnalidade, né? Nas coisas erradas. Então vai ganhar essas almas e fora, né? Tem muitas almas que precisam de ouvir uma palavra amiga, precisa Deus entrar no coração dessas almas, né? Que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, que se arrepende do seu pecado, vá e não peques mais, né? E não anda segundo sua carne, né? Não faça as vontades do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Filho único, né? Para morrer naquela cruz por nós. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo é renunciar ao mundo. Renunciar ao mundo
é não viver as coisas do mundo, né? Abandonar aquelas coisas velhas, que não vale a pena, né? Não vale a pena o homem se perder na prostituição, não vale a pena a mulher se perder na prostituição, não vale a pena a mulher se perder nas bebidas, não vale a pena o homem se perder nas drogas e não vale a pena as mulheres se perder nas drogas, né? Abandonar essas bagagens velhas, né? Fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Que Deus tem muita bênção para o Brasil, né? Deus está de olho nessa nação há muito tempo, né, Simão? Deus está de olho há muito tempo. Igual eu falo e repito, gente. Não pensa que essa mineradora é de fora, não, é do Brasil. Ela é toda brasileira. Não tem 10 centavos dessa vale que ela é de fora. O que o Brasil só faz é explora o minério, extrato mineral e manda para fora, né? Então a Vale não pertence lá fora, pertence ao povo do Brasil, o povo brasileiro. Não tem nada com monarquia, tem nada com rei nem rainha. Dono dessas vales é o povo do Brasil, né? O povo é dono dela, né? Então a Vale, Petrobras é empresa brasileira, né? Aí depois vem as outras empresas aí que vem aí o agronegócio, né, fazenda, sítio, chácara, essas coisas assim, e vem as empresas brasileiras, né, negócio de remédio aí, né, que é a Reis, Bayer, né, que pega ali lá na natureza da Amazônia e manipula e faz o remédio, né, o índio. Então o índio trabalha a favor do povo brasileiro, né, o índio hoje o índio, nosso índio amazônico, eles são tudo, né? Eles são militares, tem militar índio médico, são tudo, né? Enfermeiro índio, médica índia, então tudo eles pegam da natureza e tiram para poder fazer remédio, né? A Amazônica, a fronteira, né? Então, gente, fique com Deus aí, Deus abençoe você, sua família, né, seu filho, sua esposa. E não anda no pecado, não anda na carne, né, e não fica nessas prostituição carnais aí, né? Fique com Deus aí. Irmão, cada dia dá um box. Cada um box, é isso mesmo. Exatamente. Cada um é um box mesmo. Quer ensinar nós? Aonde, hein? Respeita a nossa história. Tem que respeitar a nossa história mesmo. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, mais uma vez a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito nesses dois canais, Simão da Esforçação de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Bantinova, Minas Gerais, nação Brasil. Nós iremos Salmos, capítulo 45, louvor nas bodas reais. Hoje eu gostei de ver hoje, né? Fui comprar umas coisas no supermercado lá do Bahama lá. Um rapaz lá, né? Eu tava comprando as coisas para Santa Ceia, igual o pão e o vinho sem álcool aí, que nós vamos fazer Santa Ceia amanhã. Um moço lá, um homem lá, mandou colocar as coisas na cesta dele. Mandou colocar minhas coisas na cesta dele, para não ficar segurando, né? A fila estava muito grande. E olha só, ele me ajudou e eu ajudei ele. Olha só como é que o senhor trabalhou, tá vendo? E ele deixou eu passar na frente dele ainda. Quando nós chegou, quando tem a fila grande, né? Lá na frente, a hora que chegou pro caixa, ele deixou passar ainda na frente ainda. Tá vendo? Ele ajudou a carregar as coisas que estavam na minha mão, no carrinho lá da cesta, e deixou passar na frente ainda. Ele deixou ser primeiro ainda. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? É aí que eu falo. A união faz a força. Tá vendo? Por isso que eu falo.
Dois trabalham junto, cria força, né? Eu estava, né, como o último, aquela fila grande, aí foi chegando mais atrás de mim e ele permitiu que eu colocasse, né, os pães e o vinho sem álcool lá na carrinho da cesta lá, né, aquele carrinho da cesta, junto com as coisas dele. E ele foi lá, pegou outra coisa lá e não, esperou na fila, ainda bem que a fila foi andando rápido, como é que a fila estava grande. Chegamos lá para pegar a caixa e deixou passar primeiro ainda. Não foi conversando ainda, né? Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Então, é isso que o Senhor trabalha. Tá vendo? Eu gostei da atitude dele. Ele tem uma excelente educação, um excelente respeito ainda, né? Tem um excelente respeito por minha educação ainda, que deixou passar primeiro ainda e deixou as coisas que eu comprei no carrinho dele ainda. Tá vendo? Aleluia. Até chegar lá na frente, deixou passar ainda. E falou assim, vou deixar você passar primeiro. Tá vendo aí? Aleluia. Tá vendo? Eu me alegrei com isso. Isso é respeito e educação. Né? É difícil achar, hoje é difícil, mas por uma mesma coisa eu consegui achar. Né? Aleluia. Aí que eu falo, que eu sempre já falei aqui já. Quando você também dizime e oferta, você está criando uma união também. Né? Aleluia. A mesma coisa dele. Nós criamos uma união ali, um ajudando o outro. A mesma coisa diz, mas quando você dizime e oferta para a igreja, você está criando uma união também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a sua vida e com o pastor também, que o pastor sempre vai estar orando por você. Então, meu irmão, isso chama respeito e educação. Aleluia. Ainda bem que ainda existem pessoas que têm respeito e educação. É difícil, né? Igual hoje, né? Em dia, né? Aí deixou eu passar primeiro ainda, né? Deixou eu colocar essas coisas, estava com as coisas na mão, né? Estava sem carrinho, estava na pressa também, né? Por causa da Santa Ceia, essas coisas. Ele deixou eu passar primeiro ainda, né? Deixou as coisas lá, deixou as minhas coisas em cima do carrinho lá, do supermercado que ele estava carregando, junto com as coisas dele, e deixou eu passar primeiro ainda. Tá vendo? Isso é respeito e educação, né? Se chama união também, por isso que eu falo, união faz a força, né? Aleluia. Quando o ser humano aprende a respeitar o outro, tudo começa a ficar fácil, né? Aleluia. Igual ele me respeitou, teve educação comigo, ele não ganhou só comigo, ele ganhou com o Pai também. Ele ganhou com o Criador, né? O Criador também agora vai recompensar ele por ele ter me ajudado, né? Passar primeiro, né? Aleluia. Sem eu pedir, sem nada. Aí, tá vendo como é que você trabalha, né? Aleluia. Sem eu pedir, sem nada. É o Senhor que trabalha, meu irmão. Por isso que eu falo, o Senhor trabalha em coisas, aleluia, que nós não imaginamos. Aleluia. É o que eu sempre já falei aqui. A união faz a mudança acontecer, né? Aleluia. Faz acontecer. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre já falei que o Senhor dessa obra, você vai ser ajudado. Você ajuda a obra e vai ser ajudado. Porque você não vai perder nada com essa obra, né? Aleluia. Porque essa obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês do outro lado ajudando essa obra, não vai perder também. Né? Não vai perder nada. Vamos lá. Salmos capítulo 45, louvor nas bodas reais. Aleluia. Louvor nas bodas reais. Salmos capítulo 45. O salmo louva o noivo real. Ó, já prestou atenção falando aqui? O salmo louva o noivo real. 45, o 9. Seguindo por conselhos para a noiva do rei. Versículo 10, 15. E uma bênção matrimonial. Versículo 16, 17. Tá vendo? Ó? Louvor nas bodas reais. O salmo louva o noivo real. 45, 9. Seguindo por conselhos para a noiva do rei. Versículo 10, 15. E uma bênção matrimonial. Versículo 16, 17. Louvor nas bodas reais. Então aqui está falando que ele louvou, cantou para o Senhor. Aleluia. O salmo louva o noivo real. Né? Aleluias. E seguido por conselhos para a noiva do rei. Tá vendo, meus irmãos, como é que o Senhor trabalha aqui?
Está vendo como é que o Senhor trabalha louvor nas bodas reais? É mais um aprendizagem, mais um aprendiz, mais um ensinamento bom. Sabe o que é ensinamento bom? Louvor nas bodas reais está falando também, é o que eu sempre já falei aqui. O pai vai buscar um povo, e o filho vai buscar também um povo. O filho vai buscar a noiva dentro da igreja. E o que está falando aqui? O Salmo louva o noivo real. 45:9, seguido por conselhos para a noiva do rei. Versículo 10, 15, e uma bênção matrimonial. Aqui está falando de casamento? Claro que está falando de casamento de rei, né? Está falando também casamento de rei. Mas aqui também está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai buscar a noiva que mora dentro da igreja. Igual falou aqui, é uma bênção matrimonial, né, que vai ser dentro da igreja. Jesus vai buscar a igreja. A igreja é a noiva dele. A noiva dele, essa igreja aqui é noiva. Essa noiva que já está pronta. A noiva da sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, já está pronta. Essa noiva aqui já está pronta. Não precisa fazer mais nada. A única coisa que precisa fazer, só orar, jejum e consagração. Mas a noiva está pronta. É só continuar cuidando da noiva. Porque ele vai buscar a noiva que se mora dentro da igreja. E olha como é que o Salmo, capítulo 45, está confirmando louvor nas bodas reais. Louvor nas bodas reais. Aleluia. Presta bem atenção, louvor nas bodas reais. Já dá para entender de quem que está falando. Já dá para entender de quem que está falando essas bodas. Já dá para entender de quem que Davi está falando. Não só do casamento do rei Davi e da noiva dele, mas está falando da igreja também. Louvor nas bodas reais. Igual aqui louva, né? Igual aqui louva. Vamos falar lá, o Salmo louva o noivo real. Né? Aleluia. O noivo é Jesus Cristo. Igual aqui canta para o Pai e canta para Jesus. E canta para o Espírito Santo. Canta para o noivo Jesus Cristo. Olhando la metenga lama alate alamantere alama antalashala etalama alama ala ete kanderi minasimi kandalama ala deri alamanquilama. O Salmo, eu até me alevo, Espírito Santo, porque o Salmo louva o noivo real. O noivo real é Jesus Cristo, que vai vir buscar a noiva. Ela seguindo por conselhos para a noiva do rei, viu? Ela seguindo por conselhos para a noiva do rei. Tá vendo? A noiva é a igreja hoje. Igual aconteceu no casamento de Davi, com a noiva aqui, é a mesma coisa com a igreja. É a mesma coisa com a igreja. E uma bênção matrimonial, versículo 16 e 17. Então, quando fala o Salmo louva o noivo real, está falando de Jesus Cristo. Está falando do rei dos reis, porque Jesus Cristo, ele é o quê? Reis dos reis e senhores dos senhores. Aleluia. Então, ele vai buscar uma noiva limpa, vestes limpa, né? Aquelas vestes limpa, aleluia, aquela coroa limpa que a noiva tem, né? De mãos limpa, né? Aleluia, sem contaminação,
uma noiva virgem, sem contaminação. Aleluia. Ele não vai buscar qualquer noiva, né? Vai buscar a noiva virgem, né? A virgem, aleluia, que não houve contaminação com o pecado do mundo. Aleluia. Então vai buscar uma igreja virgem. O que é a igreja virgem? Que anda na verdade. Aleluia. Igual essa igreja aqui que anda na verdade. Ele vai buscar este templo. Ele vai buscar este templo, aleluia. Vai buscar nós que estamos aqui dentro desta obra, desta igreja, deste ministério, desta igreja pentecostal, Ministério de Fogo Fé. Ele vai buscar nós que estamos aqui. Aleluia. Por isso que eu falo, quando fala o Salmo Novo, o Novo Real, e para a noiva do rei, por isso que eu falo que Jeová não mora fora de igreja. Por isso que eu sempre já falei que Jeová não mora fora de igreja, Jesus não mora fora de igreja, Espírito Santo não mora fora de igreja, Pastor Simão Santo também não mora fora de igreja. Aleluia. Porque eu que sou pastor tenho que cuidar do que está dentro da igreja. Aleluia. Eu tenho que cuidar do que está dentro da igreja. Aleluia. Não é cuidar o que está fora da igreja. O que está fora da igreja não é responsabilidade minha, é responsabilidade minha é o que está dentro da igreja. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. Então, esse Salmo 45 é importante porque fala do novo real. O novo é real mesmo. Jesus é real. Jesus Cristo é real. Ele vai vir buscar? Vai vir buscar. Mas quem mora dentro, não fora. Aleluia. Ele vai buscar a noiva dele sem mancha, sem contaminação, sem pecado, sem erro, sem falha. Né? Aleluia. Que busca, que ora, jejua, consagra, que cultua diariamente, segunda, domingo, 7 horas da noite. Aleluia. E nas redes sociais direto, ele vai vir buscar essa noiva que está clamando sem parar. A noiva já está pronta e continua clamando sem parar, louvando e clamando. Aleluia. Então, isso é importante. Por isso que eu falo que ele não vai buscar a noiva que mora fora. Porque a noiva que mora fora não presta. É uma noiva suja, vestes sujas, vestes que não presta para nada. Não só as vestes, mas o corpo também não presta. A noiva que mora fora não presta. A noiva que mora em rua não presta. A noiva que mora em praça não presta. Aleluia. A noiva que mora lá fora no mundo não presta. A noiva tem que morar dentro da igreja. Ela tem que morar, igual que essa noiva, tudo aqui dentro. Parede, tudo aqui dentro. A noiva é aqui dentro. E o pastor Simão Santo está aqui dentro, abençoando essa noiva, e orando por essa noiva, e ajudando essa noiva, e torcendo para essa noiva, e abençoando sempre essa noiva, e profetizando e revelando e determinando todas as bênçãos e vitórias grandíssimas somente para este ministério. Somente para essa obra que eu determino e profetizo todas as vitórias grandes só para essa obra. Aleluia. Só para essa noiva aqui. Que eu determino todas as bênçãos e profetizo todas as vitórias maior do que esse mundo só para aqui. Aleluia. Então, quando fala louvor nas bodas reais, não fala só do casamento de Davi, mas fala de Jesus Cristo, que é o noivo, que já está preparado lá em cima também, que vai descer rapidamente para buscar. Aleluia. Né? Vai descer rapidamente. Ninguém vai ver nem descer e nem subir. Vai ser muito rápido. Não vai ver nem o noivo descer e nem subir tão rápido que ele vai descer e subir. Né? Aleluia. E vocês vão estar aí queimando no lago de fogo e o novo inferno que vai ser essa terra. Vocês vão estar queimando aqui nessa terra velha, aquele lagão de fogo borbulhando, tampando todas as montanhas, e vocês vão estar queimando e fervendo aqui, junto com os demônios, com o anticristo, e todo esse povo que não adora a
a Jeová, que não adora Jesus Cristo, que não adora o noivo, né? Que não aceitou o noivo, aleluia, que não aceitou o convite do noivo, ainda ele não aceitou o convite do noivo, né? Aleluia, traiu o noivo, traiu a noiva, né? Traiu o noivo e traiu a noiva. As suas partes vai ser no lago de fogo nessa terra, que breve vai acontecer, né? Os vulcões já estão alertando que a terra realmente vai acabar com fogo, né? E água fervente também, né? Aleluia. Então os vulcões já estão voltando em erupção para avisar. O tempo acabou. Aleluia, né? Aleluia. O tempo acabou. Então os vulcões já estão avisando. E as águas também, igual nós estamos vendo que em alguns lugares a água vai acabar com a cidade inteira mesmo. E vai vir aquela lava de fogo para fazer a água ficar fervente. A água ficar fervente igual o vulcão, né? Por isso que fala lago de fogo. Lagão, lago ferve bolhas, né? Aleluia. Então, tudo já está preparado. Então, aqui fala louvor nas bodas reais. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais estão avisando. O tempo acabou. Aleluia, né? Aleluias. Então, o noivo vai vir buscar a noiva que mora dentro da igreja. Aleluia. Então, aleluia. Aceita o noivo nessa noite. Volta para o noivo novamente. Antes que seja tarde demais. Aleluia. Antes que seja tarde demais. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, aceita o noivo e também aceita a noiva. Não caça trair o noivo e não caça trair a noiva, que é a igreja. Aleluia. Senão vai ser tarde demais para vocês. Vai ser aquele tarde terrível que vocês nunca viram nas suas vidas. O que está preparado para vocês, vocês nem imaginam o que está preparado para vocês, que não tem Jesus, que não tem Jeová, que não tem o Espírito Santo, que não vem a igreja que produz minha oferta. Vocês nem imaginam o que está preparado para destruir vocês, para eliminar vocês dessa terra. Aleluia. Então tudo é a ordem de Jesus Cristo. Jesus está avisando há muito tempo e o povo não deu crédito. Agora o ponto já é final. Aleluia. Então já está vindo coisa para eliminar a humanidade globalmente. Não estou falando só do Brasil, é globalmente. Entendeu? É porque já está escrito aqui. O Salmo 8 é um noivo real. 45:9, seguido por conselho para a noiva do rei, versículo 10, 15. E uma bênção matrimonial, versículo 16, 17. Então, quando eu falo que o tempo acabou, porque o tempo acabou mesmo. Agora vai vir, é castigo. Né? Castigo para esse povo aí, que não tem Jesus Cristo, que não tem Jeová, que não tem o Espírito Santo. O castigo vai ser para eles, não é para nós que adoramos o Senhor. Nós que adoramos ao Senhor, nada de mal vai acontecer. Né? Vai acontecer com aqueles que não aceitou a noiva e que não aceitou o noivo. Aleluia. Né? Aleluia. Que não respeitou a noiva. É isso que eu estou querendo dizer, que não respeitou a noiva. Que não respeitou o noivo. Não respeitou o noivo e nem a noiva. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a palavra já está sendo avisada há milhares de anos. Não é só quando Jesus veio na terra, não. Está sendo avisado há milhares de anos. Aleluia. Que o tempo está acabando. O fim está chegando. Aleluia. O fim de todas as coisas está chegando. Como eu disse, tudo que está sendo consumado já está terminando. Aleluia. E o noivo vai buscar quem mora dentro da igreja. Aleluia. O Senhor está curando pessoas e continua a curar. Até a volta dele, ele vai continuar curando. Estou falando dessa igreja aqui. Ele vai continuar curando. Até a volta dele. Quem crê, será salvo. Quem crê nessa igreja, será salvo. Quem não crê, não tem salvação. Aleluia. Né? Aleluia. Essa é a obra que não para
por ninguém, mas continua curando, né? Aleluia. Continua libertando e salvando. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Tem muita coisa que vai acontecer nessa terra ainda. É muita coisa, é muito castigo mesmo que está vindo para essa terra, para aqueles que não têm o Pai, e que não têm o Filho, e que não têm o Espírito Santo, e que não devolve os dízimos à oferta, que não vem à igreja, que não aprende com a palavra, e está contra o noivo e contra a noiva, e que está contra o pastor também. Todos esses castigos já estão preparados para serem lançados para essas pessoas aqui na terra. Aleluia. Mas é muito castigo que já está vindo já. Então, meus irmãos, aleluia. Então, é importante não falar do noivo? É. Eu já avisei há muito tempo. Já avisei aqui, ó, muito tempo. Que Jeová não mora fora, nem Jesus mora fora, nem o Espírito Santo mora fora, e nem o pastor Simão Santo também mora fora. O pastor mora dentro, o pastor Simão Santo mora dentro da igreja aqui, ó. Ó, ensinando a palavra, pregando a palavra, orando, jejuando, consagrando e mostrando a verdade que liberta somente para os que crerem. O meu compromisso é só com os que crerem. Aleluia. Só com aqueles que acreditam aqui. Só com aqueles que estão ao lado deste ministério. Aleluia. Agora vamos agradecer, porque o Salmo 45 é muito pequeno, mas a palavra é grande. Muito pequeno, mas a palavra é grande porque fala de outras pessoas. Não fala só de Davi e a noiva de Davi. Fala também de Jesus Cristo com a igreja. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto aqui nesta noite. Em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome da palma branca que é tu, Espírito Santo. Amém. Está entregue nas tuas mãos. Então, vou mostrar para vocês onde que eu estava lendo. Por isso que eu falo, tem que examinar a escritura. Tem que ler, tem que aprender com a palavra. Não pode ler os salmos para lá, não. Lendo, como muitos ficam lendo os salmos para lá. E não lê para a palavra de qualquer maneira, não. Tem que entender o que está falando ali. Não pode ler o salmo para lá, assim, não. Porque nós temos o livro do ensinamento dos salmos. Né? Aleluia. Isso mesmo, lá. Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. O Salmo 45, como eu confirmando aqui. Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. O Salmo 45 fala. O que eu falei aqui que estava falando do noivo? Eu não falei que estava falando do noivo? O noivo é quem? Hein, meu irmão, O noivo é quem? O noivo é quem? Ei, meus irmãos, vou deixar a resposta para vocês. O noivo é quem? Quem é o noivo? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, quem é o noivo? Quem é o noivo e quem é a noiva? Vou deixar a resposta com vocês aí. Vamos ver se tem inteligente mesmo do outro lado aí. Eu creio que não tem inteligente, não. Inteligente é só essa igreja. Do outro lado aí tem a pessoa burra e burrão. Que não entende a palavra. Porque não quer aprender a estudar a palavra. Aí vira uma mulher burra e o homem burro. Por falta de não conhecer a palavra. Aprende a conhecer a palavra. Aprende a conhecer a palavra. Viu o que o Salmo 45 falou aqui? Viu o que o Salmo 45 falou? Hein, meus irmãos, meu irmão, viu? Vou até confirmar aqui novamente. Viu o que o Salmo 45 falou aqui? O Salmo 45 falou de quem? O noivo é quem? A noiva é quem? Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Presta bem atenção aqui. Hein? Tá falando de quem, hein? Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Tá falando de quem? De quem que está falando? Aleluia. É o que nós lemos ali no ensinamento. Vai
Eu só estou confirmando que verdadeiramente o Salmo 45 ele é profético. Ele fala, aleluia. Já vou encerrar e já só vou passar um cotonete na... Vou passar um cotonete aqui na câmera. Isso aí, melhorou demais. Então, fica na bênção, fica na vitória, que o pastor Simão Santos está na bênção e está na vitória aqui. Só pega a vitória é quem está ligado, só pega a bênção quem está ligado, só pega a cura quem está ligado. Viu, assistiu, ouviu bem? Jesus Cristo vai buscar a noiva que está dentro da igreja. Até Davi falou. Jesus Cristo vai buscar quem está dentro da igreja. Estou falando dessa igreja verdadeira aqui. Aqui vai buscar. Ó. Só vai buscar quem está na santidade. Santidade é jejuar, orar, pregar a palavra, adorar. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igual eu faço. Só adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ninguém dessa terra. Quando aprender isso, vocês vão ter uma mudança completa.